Olá, meus queridos e minhas queridas, eu sou Wesley Oliveira, seja bem-vindo ao nosso canal. Desde já peço a vocês que se inscrevam para receber novos vídeos. E hoje nós estaremos falando da perseguição da Igreja Católica em alguns países ditatoriais, de modo particular na Nicarágua e na Venezuela. Há algum tempo nós já vemos acompanhando a perseguição de padres, freiras, dos cristãos de modo geral, na Nicarágua. O ditador Daniel Ortega, amigo íntimo do candidato que está disputando a presidência aqui, o ex-presidiário Luiz Inácio Lula da Silva, que foi descondenado pelo STF, ele mandou prender padres e fiéis. Inclusive, no fim de agosto, o regime prendeu o bispo de Matagalpa, o senhor Dom Rolando Álvares, e outras 7 pessoas entre padres e seminaristas. A Igreja Católica sofreu mais de 190 ataques no país, segundo aí a ajuda à igreja que sofre. Ainda não se tem o paradeiro do bispo, sabe-se que ele está desaparecido. Inclusive, essa é uma realidade muito perigosa que nenhum de nós brasileiros queremos para a nossa nação. Perseguição religiosa. Entre outras ações desse regime de Daniel Ortega, de um ditador, houve um fechamento de canais de televisão católica, de rádio, inclusive a expulsão de missionários, freiras e perseguição a padres, seminaristas, religiosos e até mesmo o bispo. Há de contar ainda que inúmeros templos e igrejas católicas estão sendo incendiadas ou depredadas neste país. O governo de Daniel Ortega, sandinista, marcado por essa perseguição implacável e violenta às liberdades, é um reflexo do perigo que inclusive pode chegar à nossa nação brasileira. Porém, nós temos plena confiança que o Brasil tem uma missão profética sendo terra de Santa Cruz e que esses males não atingirão a nação pela poderosa intercessão de Maria Santíssima. Uma das coisas que nos deixa um pouco pensativo é o silêncio que está se fazendo em relação a toda essa ação destrutiva contra a Igreja Católica na Nicarágua. Não se vê nos meios de notícia e até mesmo por parte de líderes com forte influência algumas repreendas ou até mesmo condenações contra essas ações que estão ocorrendo na Nicarágua em relação à perseguição religiosa. No começo de junho, 101 instituições de caridades foram fechadas, inclusive a Associação das Missionárias da Caridade de Madre Teresa de Calcutá, que se dedicava em servir e ajudar os pobres. Daniel Ortega acusa a Igreja Católica de estar por detrás dessa onda de desaprovação do seu governo. Mas basta olhar a realidade da Nicarágua para saber que o problema em si é muito maior. É claro que em países que adotam esse tipo de regimes ditatoriais, buscam sempre um bode expiatório ou jogar a culpa em alguma outra instituição. Sem contar que esse regime acabou com asilos, creches para crianças abandonadas e vítimas de abuso. Há de se destacar nisso tudo que o ex-presidiário Lula, amigo de Ortega, tem evitado comentar sobre a situação na Nicarágua. E o mais triste disso tudo é que, após o primeiro turno das eleições, Daniel Ortega ligou pessoalmente para dar os parabéns para o Lula. Em entrevista ao jornal É o País, em novembro do ano passado, esta mesma figura minimizou a ditadura do Daniel Ortega, inclusive disse que os problemas que acontecem na Nicarágua são problemas da Nicarágua. Ou seja, que nesse sentido não teria nada a que falar em relação a estas perseguições. Já que no Brasil, de modo muito veemente, o nosso atual presidente Bolsonaro, ele condenou essas ações de Daniel Ortega. E aqui então cabe a nós, como católicos cristãos, em busca de conhecimento, questionarmos no mínimo por que o Lula, que já disse em regulação da mídia e da imprensa, minimizou essas barbaridades que vêm ocorrendo na Nicarágua, enquanto, de um outro lado, nós temos um presidente Bolsonaro
batendo na tecla da luta pelas nossas liberdades. Não se trata aqui apenas de pessoas, mas se trata de pautas ideológicas. E nesse sentido, nós, como católicos, devemos tomar a nossa posição. Não muito longe, também próximo aqui na nossa América do Sul, a Venezuela tem passado por momentos. Basta nós olharmos a economia da Venezuela, como que um país tão rico que possui recursos tão valiosos como o petróleo, sendo ela a maior produtora de petróleo, pode viver uma situação tão gritante de miséria, com a população passando fome e com inúmeras pessoas vindo para o Brasil. Lá, na Venezuela, inúmeras emissoras e rádios também estão perdendo os seus sinais. O que esses países têm em comum? A ditadura, o Estado controlador e vigilante. Basta também nós pegarmos como referência Foro de São Paulo, criado por Lula e seus amigos da América Latina. Para que essa grande desgraça não caia sobre a nossa nação, devemos escutar e colocar em prática o pedido de Nossa Senhora. Orai e fazei penitência. Que Deus nos abençoe.